Então, boa noite. Vamos dar sequência a mais um estudo. Capítulo 11, um assunto extremamente interessante a respeito dos estudos que estamos fazendo, principalmente nos momentos atuais pelos quais todos estamos passando. As dificuldades que encontramos em relação não só à pandemia, mas a todas as situações que nos envolvem e que nos remetem constantemente a uma reflexão sobre o assunto de hoje. O assunto é sobre a morte, sobre a passagem para o outro lado da existência. E a gente lembra aí, no país, no mundo, todas as pessoas que foram vitimadas por essa pandemia. Tivemos ontem, a passagem de um amigo nosso, esposo de uma companheira nossa do grupo. Então a gente comunga com ela, os nossos sentimentos, vibrando em benefício desta alma que se desliga do casulo da terra e se direciona para horizontes mais vastos, mais amplos, que é a pátria espiritual, a morada do espírito, a dimensão dessa energia extraordinária que nos acolhe. Então é muito importante que todos estejamos bem convictos de como funciona essa passagem, pois de fato é algo muito natural na nossa existência, é algo do qual temos uma certeza absoluta e inequívoca, que é o destino de todos nós, chegado o momento oportuno. Sem nenhuma exceção, todos deixaremos a esfera terrena para fazer a passagem além túmulo. Para todos os que estudamos essas questões relacionadas à passagem dentro da ciência espírita, a gente tem um vasto material, uma literatura muito grande que nos fala de como é esse processo e de como vivem aqueles que deixam a matéria no plano espiritual. Portanto, é um assunto bastante corriqueiro e que deveria traduzir em nossa alma, em nosso espírito, uma consolação muito maior. Mas como tudo que nós temos estudado aqui, desde o início, com relação ao orgulho, nós temos percebido que a gente consegue, a nível mental, entender boa parte destas questões importantes da nossa existência. Inclusive a própria felicidade, a própria paz, a fraternidade, o amor, o respeito, a harmonia, a tranquilidade, a fortaleza interior de sentimentos bastante íntegros, coesos. Tudo isso a gente entende quando nós estudamos a nível mental, quando nós imaginamos o que gostaríamos para a nossa existência. Se nós fôssemos fazer hoje um balanço de tudo aquilo que nos acomete e fôssemos identificar as questões mais difíceis pelas quais passamos e fôssemos imaginar um horizonte futuro onde nós estaríamos bem, todos nós temos condições de descrever o que seria esse bem. Quais seriam as situações que nós gostaríamos de estar vivenciando para adquirirmos ou sermos felizes, como nós dizemos. Então, no campo mental, a gente consegue bastante entendimento destes assuntos. A dificuldade, como nós temos estudado aqui, é colocar isso em prática, vivenciar no dia a dia, interiormente, estas questões tão fáceis de serem entendidas a nível mental. A gente sempre coloca aqui uma questão, e ela serve como exemplo sempre, é a questão da paz, que todos nós entendemos a importância da paz, da harmonia, de sermos pacíficos. Mas quem de fato vivencia essa paz? Quem de fato de nós no dia a dia, frente a todos os desafios aos quais somos impostos ou defrontados, quem de nós realmente se sente mergulhado nessa paz?
Quem consegue desenvolver interiormente essa questão pacífica, com paciência, com harmonia? Raras as pessoas que conseguem desenvolver isso interiormente. Embora entendam que é importante, embora conheçam como isso deve se processar, na hora de realizar esse intento portas adentro do coração, encontra dificuldades. É como se o nosso interior fosse estranho a essas ponderações. É como se nós viéssemos com a proposta de estarmos bem, pacíficos, calmos, tranquilos, e encontrássemos dentro de nós um turbilhão de sentimentos, de emoções, desencontro de sensações. Então tudo isso nos remete a como um vulcão em erupção, a um dique ou a uma barreira que foi transposta, que foi quebrada e que traz uma avalanche de situações que faz com que percamos o controle íntimo e que aí nos faltam elementos para termos essa paz interior, essa harmonia. Faltam-nos elementos, inclusive, para termos essa fé robusta de enfrentar a morte com naturalidade, com a naturalidade que é pedida, porque nós precisamos entender esse mecanismo tão presente na nossa existência desde sempre. Desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, a morte nos acompanha. Fomos e voltamos repetidas vezes e iremos em breve, todos nós, novamente adentrar ou atravessar, como lemos agora há pouco, essa porta estreita. A porta mais estreita que existe é a da morte. Não passa nada, não passa o corpo, passa apenas o espírito, destituído de qualquer acessório, de qualquer penduricalho. Então essa grande porta final, estreitíssima, vai nos defrontar com a realidade além do túmulo. E isso é muito presente na nossa existência. Fica um certo contrassenso nós não termos uma naturalidade com a morte, de não entendermos esse mecanismo divino que nos favorece adentrar a vida futura. Talvez porque alguns ainda têm uma dificuldade de entender o que nos aguarda, e aí uma certa resistência a sentir essa certeza absoluta e inequívoca que a vida continua. A vida continua. É uma questão só de abandonar uma camisa para entrar no plano espiritual nu, sem corpo, verdadeiramente aquilo que se é, sem nenhum acessório, como dissemos. Então, se isso é tão natural e nós cientificamente já temos essa comprovação, porque cientificamente já está provado que a vida continua. Os que foram, voltaram para contar? Sim, várias vezes, inúmeras vezes. A literatura espírita tem milhares de mensagens de pessoas que contam como foi o desencarne, o que encontraram do outro lado, como é a vida dos espíritos. Só a série André Luiz são 16 livros, começando com O Nosso Lar, que é o clássico da literatura espírita, já traduzida para mais de 150 países e que é, inclusive, inspiração do filme Nosso Lar. Leiam a obra. É importante que estudem a obra de André Luiz para perceber como é a vida além do túmulo, como vivem os espíritos no plano espiritual, a verdadeira pátria. Então talvez essa questão da morte fica um pouco comprometida com essa falta de clareza desta ciência já comprovada, que nos garante com absoluta certeza e inequívoca certeza da vida além do túmulo. Isso não quer dizer que não vamos sentir no coração as saudades dos que se vão. Cabeça e coração trabalham de formas separadas. A cabeça entende, o coração sente. Eu entendo que a minha esposa, meu marido, meu pai, a minha mãe continua vivo no plano espiritual, mas o meu coração sente saudades.
Nada errado, muito pelo contrário, o sentimento da perda temporária, da despedida temporária. O reencontro é certo, mas ele pode demorar. No nosso caso, é até bom que demore, né? Nós não temos pressa. Permaneçamos aqui no plano terreno o tempo que for necessário para que a nossa tarefa seja cumprida, sem desejarmos antecipar o que quer que seja. Porque mesmo garantida a certeza da continuidade da vida, nós demoramos tantos para vir, nessa oportunidade bendita da vida terrena, que não há por que se apressar no retorno. Mesmo porque esse retorno tem uma data marcada. É como se já tivéssemos a passagem de ida comprada para determinado dia, determinada hora, em determinada estação rodoviária, onde um ônibus fretado e lotado com outras pessoas estará nos esperando para a partida. Se eu antecipar, terei que ficar na rodoviária o tempo restante. Não volto para casa e permaneço num banco, ao relento, sem comida, numa rodoviária, aguardando um ônibus que tinha data marcada para chegar. Então, qualquer antecipação é um contrassenso, é uma insanidade, porque para o espírito o que interessa é viver, onde quer que ele esteja. Se estou encarnado, vivo como encarnado. Se estou desencarnado, vivo como desencarnado. Se sou convidado por Deus a participar neste orbe chamado Terra, é aqui que eu executo a minha missão e a minha tarefa. Se após o desencarne serei convidado a labutar em outro orbe, muitas moradas na casa do meu pai, em Júpiter, Marte, Saturno, ou Plutão, Netuno, Urano, ou mesmo em outra galáxia, em outro sistema, é para lá que iremos trabalhar, colocando as roupas que nos serão servidas naquela morada. Aqui a nossa roupa é essa carapaça biológica, de alguns bonito, de outros nem tanto. Mas é importante que nós saibamos e tenhamos essa tranquilidade para saber que o nosso espírito é imortal e que eu sempre estarei vivo, nunca mais irei morrer. Desde o momento em que fui criado, eu tive um tempo de nascença, jamais terei um tempo de morrência, jamais morrerei. O corpo, sim, qual uma veste que apodrece e retorna à natureza, mas o espírito, feito uma borboleta que se liberta do casulo, continua a sua evolução aonde quer que estejamos. Isso precisa ser entendido primeiro, mas deve ser vivenciado depois. Nós precisamos ter essa tranquilidade com relação à morte, para que o dia que ela chegar, nós possamos nos direcionar à nova morada com uma certa tranquilidade, sem sobressaltos, sem perturbações excessivas, sem apegos desnecessários, sem compromissos que foram adiados, protelados e que nos farão peso na consciência. A consciência precisará estar limpa, livre de entulhos, de pesos desnecessários, porque diz Emmanuel, o inferno é a consciência culpada ou pesada ou responsabilizada por compromissos não assumidos. Então, o autor espiritual começa no parágrafo inicial já entrando no assunto de forma bem direta. De onde viemos? Para onde vamos? Que fazemos aqui na Terra? São as clássicas indagações que tiveram o véu rasgado de alto a baixo pela lógica do pensamento espírita. Discernimento, informação e esperança foram os resultados provenientes do contato com os mortos. Então, desde que Kardec, em 1855, começou a ter os primeiros contatos com as mesas girantes na sociedade francesa, quando na alta elite francesa as mesas nos salões de bailes pulavam e dançavam e respondiam perguntas, tudo isso aconteceu, embora alguns ainda não acreditem. Kardec se defrontou com uma inteligência
que manipulava as mesas, que respondia. Porque dizia Kardec, a mesa não tem cérebro, não pode responder perguntas. Então alguém por trás da mesa faz com que a mesa pule, bata no chão, se direcione para as letras, formando frases. Então Kardec, cientista, debruçou-se sobre as mesas girantes, dançantes e pulantes e rasgou o véu, em definitivo, da dimensão do espírito. Percebeu que além da matéria permanecem vivos os que se foram, mais vivos do que nós, muitas vezes. E ao utilizar de recursos para fazer perguntas àqueles ditos mortos, obteve respostas que estão catalogadas na codificação espírita, da ciência espírita, em inúmeros volumes, como dizíamos, centenas e centenas e centenas e milhares de livros que falam da vida espiritual. Então esse véu foi rasgado. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos, sabemos o que fazemos aqui no planeta. São perguntas com respostas definitivas, científicas, esclarecedoras, consoladoras, libertadoras. Então, se eu de fato tenho acesso a tudo isso, por que isso não sossega o meu coração quando se fala de morte? Apesar dessa luz que jorra intensamente, a morte ronda o cérebro de muitos com vastas noções sobre o futuro, sem despertar o sentimento de imortalidade em plena carne. Então foi exatamente isso. Se tudo isso é verdadeiro, se a ciência já comprova, se eu tenho inúmeros fatos que são argumentos marcantes da vida após a morte, por que é que ainda não tenho ou não adquiri o sentimento de imortalidade? Porque eu ainda, enquanto encarnado, ou boa parte dos encarnados, alguns têm esse sentimento de imortalidade, Chico tinha e muitos outros espíritas têm, ou não espíritas, Isso não é prerrogativa de rótulos. Por que a grande maioria das pessoas não se sentem ou não se encontram com esse sentimento de imortalidade? Porque essa dúvida, porque essa postura ainda, vamos dizer assim, de medo ou insegurança em relação à morte. Muitos companheiros de ideário morrem abarrotados de informações sobre o morrer, sem asilarem nos recessos do coração o sentimento de vida perene e incessante, passando a peregrinar nos vales de sombra e dor para expurgos reparatórios. Morrem, mas não desencarnam corretamente. É como se não morressem, é como se ainda levassem a questão da morte dentro de si, de forma definitiva, sendo que a morte não existe. É uma porta que se abre para a passagem do espírito. E você tem que passar. Você não pode continuar no planeta, como os muitos ficam rondando, apegados a títulos, apegados a recursos monetários, a propriedades vastíssimas, a cofres endinheirados, ou apegados a pessoas, a maridos, esposas, filhos, pais, mães. O amor liberta, os vínculos não se desfazem. Não preciso estar fisicamente do lado para sentir o amor do coração que eu amo. Quanto mais eu amo, mais distante posso estar da pessoa amada. E é importante essa distância para não aprisionar o ente que amamos. Então essa noção de apego tem prejudicado muitos espíritas, inclusive, que desencarnam e ficam apegados às questões terrenas. É uma porta que se abre, e como toda porta eu preciso passar por ela. Uma passagem. Deixo para trás a dimensão da matéria e ingresso livre na dimensão do espírito, para continuar o processo evolutivo, agora sem o peso da matéria, sem o peso do corpo. É uma libertação, ou deveria ser uma libertação.
Não é porque muitos ainda não desenvolveram, enquanto vivos na carne, esse sentimento de imortalidade, essa tranquilidade interior de seguir com a retaguarda livre, tranquila. Por isso sempre dissemos aqui a importância do perdão, o perdão incondicional a tudo, a todos e a si mesmo. Carregar culpas por atos passados é aprisionar-se indefinidamente, é colocar algemas em si mesmo. O perdão é fundamental para que o espírito fique livre após o desencarne. Então, se ainda há alguém a ser perdoado, ou você mesmo, comece agora. Não protele este perdão. Olhe para a retaguarda de forma tranquila e perdoe tudo, todos, inclusive a si mesmo. Ah, mas eu fiz e preciso reparar. Reparar é uma coisa, culpar-se é outra. Exigir reparação também é outra. Não precisamos exigir nada e nem querer que alguém sofra pelo fato de me ter feito sofrer. Isso é olho por olho, é dente por dente, é uma coisa antiga, muito antiga, da idade da pedra, quando nós éramos brutos e ignorantes. Hoje somos seres civilizados, com a ciência espírita e com amor no coração. Então nós não devolvemos o mal pelo mal, não revidamos e não exigimos reparação. Abençoamos e passamos, devolvemos o mal com o bem. Oramos pelos que caluniam, não é assim? Então, essa é uma lei de libertação. Então, não exija nada dos outros, ore por eles. E se alguém te fez sofrer, devolva em amor o sofrimento recebido e em perdão. Diz Emmanuel para nós que de fato sim, somos devedores uns dos outros, na esteira da vida, nos processos passados, nas injustiças que cometemos ou que sofremos. Somos devedores, mas vamos pagar as dívidas em amor. Se algo devemos ao próximo, é o amor e o perdão. Então paguemos com a moeda correta, senão teremos que pagar várias vezes. Não há outra moeda que quita os nossos débitos que não seja a moeda do amor. Por isso o amor cobre a multidão de pecados. E por isso que, independentemente do que eu tenha feito ontem, eu posso recomeçar o hoje de forma diferente, anulando o passado através do perdão e recompensando os erros do ontem com os acertos e o bem de hoje. Então a vida é simples. Faça o bem, sem olhar a quem, não é assim? Quando? Sempre. Aonde? Em qualquer lugar. Perdão de todas as ofensas e amor incondicional a todas as criaturas, à natureza, a si mesmo e a Deus. Esse é uma receita de bem viver, mas acima de tudo uma receita de bem morrer. Porque ao deparar-se com a porta estreita da morte, a passagem final, você irá tranquilo, porque deixará a retaguarda resolvida, sem pesos desnecessários que não sejam os próprios do teu perispírito, como diz André Luiz na série de André Luiz. Todos nós temos um peso específico da nossa veste nupcial. O nosso perispírito tem um peso. Quanto mais diáfano, quanto mais sutil, quanto mais luminoso, mais leve, e pode se alçar às amplitudes celestiais. E quanto mais pesado, mais denso, menos sutil, então ele fica mais preso, por uma questão simples de gravidade, às questões da crosta. Então, que nós possamos ter essa tranquilidade em olhar para a existência e enfrentar todos os desafios,
alimentando interiormente esse sentimento de imortalidade e sendo feliz, porque imaginar-se imortal traz uma felicidade muito grande. O que é que pode me acontecer? Nada. O que é que pode me atingir? Nada. O meu corpo, é suscetível de sofrer impactos, porque ele é material. Então, se alguém me atirar uma pedra, provavelmente, se me acertar, eu sofrerei a dor da pedrada. Mas o meu espírito não. Ele é inatingível. E não há morte. Pensa nisso. Nós nunca iremos morrer. Deixaremos o corpo, mas permaneceremos vivos. Isso é um motivo de alegria. E um motivo de nos sentirmos fortes e empoderados, né? Porque somos inatingíveis. Então, quando nós assistimos os Avengers, os Vingadores, né, com todos os seus poderes, nós temos esses poderes. Somos imortais. Nada, em lugar nenhum de todo o universo, é capaz de interromper a nossa vida. Pense nisso. Nada, em lugar nenhum, em nenhuma parte do universo, tem o poder de interromper a nossa vida. E nem eu. Posso interromper a vida do corpo, mas a vida continua. Então, não é solução nunca antecipar a passagem pela porta estreita, imaginando que você vai deixar problemas para trás. Não. Você terá os mesmos problemas que tinha, porque eles estão na tua cabeça. E onde você estiver, você se leva junto. Mas o remorso de ser responsável pelo autoextermínio. Então, sair pela porta estreita antecipadamente não é a solução. Viva, agarre-se à vida, aonde você estiver. Se estiver encarnado, viva como encarnado, agarrando-se a ela. Até o momento final, aí se desagarre, que é a hora de ir. E aí passa a agarrar-se na vida além túmulo. Então esse é um capítulo bastante interessante. Nós vamos ler mais um trechinho. Morrer retamente deve ser meta de todos nós que fomos agraciados com essa riqueza dos tesouros científicos e doutrinários, razão pela qual a morte é dos temas mais necessários na formação da nossa cultura espírita dentro da nossa ciência. Para nós é uma coisa normal. Falar da morte a gente fala todo dia. Nós conversamos aqui com os mortos, eles vêm conversar com a gente, vêm nos trazer as suas preocupações. Alguns trazem as suas culpas, seus remorsos. Alguns chegam chorosos, alguns raivosos, outros nem tanto. Nós já somos amigos deles. Estão aqui agora conosco. Eu não os vejo, mas alguns de vocês os veem. São numerosos, permanecem aqui conosco em todos os nossos trabalhos. Comungam conosco ombro a ombro as nossas dificuldades. Alguns, a maioria, nos auxiliam na nossa caminhada. Alguns se encostam pedindo ajuda e nós nos sentimos atrapalhados por isso. Mas não deveríamos. Nosso coração deve ser como de mãe, abrigando todos com amor. E me lembro de uma passagem de Meimei, esse espírito extraordinário, que Chico psicografava suas mensagens. E numa dessas mensagens, num dos livros do Chico, Meimei fala dos outros. Desses outros que andam na nossa retaguarda, os irmãos desencarnados, que ainda sofrem com os apegos da carne. Alguns estão perturbados e alguns nem sabem que desencarnaram, pois se sentem vivos e de fato estão, e não entendem porque que os outros não os escutam e porque as coisas ficaram diferentes. Meimei fala que em alguns momentos é importante que nós permitamos que eles recebam temporariamente o calor do nosso hálito. Diz Meimei: deixe que respirem por alguns instantes no calor do teu hálito.
É bonita a passagem porque demonstra a dificuldade de alguns, tanto encarnados quanto desencarnados. E o homem e a mulher, tanto encarnado quanto desencarnado, precisaria abrir as portas do sentimento para olhar com mais atenção aqueles que andam na retaguarda, que sofrem, que são os vulneráveis. Nós temos muitos vulneráveis na nossa cidade e poucas pessoas dispostas a auxiliá-los. Muitos são os que levantam a mão, dizendo-se caridosos. Muitos são aqueles que se comovem frente às histórias tristes. Mas muitos desses não abandonam o sofá. Permanecem confortavelmente instalados nas suas posições egoístas. Raros são aqueles que abrem a porta da residência, arregaçam as mangas e enfrentam a vulnerabilidade de frente no dia a dia, como os profissionais da saúde. Encerrando, hoje dia 18, dia do médico, nós aproveitamos para render-lhes esta homenagem a todos aqueles que, independentemente de pandemia ou não, homens e mulheres da área da saúde, e eu estendo a todos, enfrentam sim as vulnerabilidades da existência. Para eles a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, porque isso de fato é fazer a diferença. E não ficar muitas vezes nas redes sociais opinando sobre isso ou aquilo, mas fazendo muito pouco pelos que sofrem. Então saiamos dos nossos confortos e que possamos nos direcionar às fragilidades humanas, porque isso é lei universal, é uma lei de amor.